Marrocos é um país cheio de belezas naturais, como o deserto do Saara, praias paradisíacas, florestas e cordilheiras acidentadas, além de ter um povo receptivo, ricas histórias, temperos maravilhosos e belas medinas, mesquitas e palácios. Esses são alguns dos fatos mais conhecidos. Mas, o Marrocos é muito mais do que isso. Por isso convidamos você a ficar até o final do vídeo, para conhecer essas e outras curiosidades que talvez não sabia sobre essa incrível pérola africana. Número 1. Localizado no oeste da África do Norte, o Marrocos tem uma área territorial de 446.550 km², um pouco maior que o Paraguai. O país tem uma população de cerca de 34.859.364 milhões e sua capital é Rabat. As fronteiras do Marrocos são a Argélia a leste, o Oceano Atlântico a oeste, o Mar Mediterrâneo a norte e o Saara Ocidental. Número 2. Os marroquinos são predominantemente muçulmanos sunitas de origem árabe. Os árabes trouxeram o Islã, junto com a língua e a cultura para o norte da África durante as conquistas muçulmanas do século VII. Existe ainda uma pequena comunidade judaica, assim como uma grande população de expatriados cristãos, ambos gozam de liberdade religiosa e de plenos direitos civis. Número 3. Sua localização estratégica e abundância de recursos levou à concorrência entre as potências europeias pelo domínio da região, começando com os portugueses controlando a costa atlântica, no século XV. E em 1912 o Marrocos se tornou oficialmente um protetorado da França e da Espanha respectivamente. Mas em 2 de março de 1956, o Marrocos alcançou a sua independência da França. Número 4. A língua oficial do Marrocos é o árabe. Mas a maioria dos marroquinos também compreendem e falam o francês, 98,7% dos marroquinos seguem a religião islâmica, e o restante divide-se entre outras crenças religiosas. Número 5. O nome Marrocos é uma referência à cidade de Marrakech, um dos principais centros políticos e culturais do território marroquino, que possui grande importância para o país. Por sua vez, o termo Marrakech teria o significado de Terra de Deus. Número 6. O território marroquino é muito montanhoso, com destaque para as formações geomorfológicas do Rif e do Atlas. Além disso, o país conta com algumas planícies litorâneas e também vastas zonas desérticas, que possuem muitas dunas. Em termos climáticos, o Marrocos tem uma dualidade geográfica muito clara, com clima e vegetação mediterrâneas no litoral e clima e vegetação desérticas no interior do país. Número 7. O Marrocos é um país relativamente populoso e povoado. A sua população atual é de cerca de 38 milhões de habitantes. As maiores cidades marroquinas em população são Casablanca, Rabat, Tanger e Fez. Número 8. A capital do Marrocos é a cidade de Rabat, que é também a segunda maior cidade do país. Tem cerca de 1,9 milhões de habitantes. A cidade foi fundada em 1150 pelo califa Almohada Abd al-Mumin, que ali construiu uma fortaleza, uma mesquita e uma residência. Tornou-se cidade imperial em 1660 e foi a capital do protetorado francês em Marrocos entre 1912 e 1956. Desde junho de 2012 que a cidade conta com um conjunto de sítios inscritos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco como bens culturais. Número 9. Se você ama gatos, vai ficar feliz ao saber que no Marrocos, assim que você chegar lá, vai dar de cara com centenas de gatinhos. Todos os moradores parecem gostar deles e é comum encontrar pessoas dando comida, cuidando e fazendo carinho neles. A razão disso, reza a lenda que o profeta Muhammad amava gatos e, quando fazia sermões, sua amada gatinha Muesa estava sempre em seu colo. Número 10. Marrocos é uma das casas do maior deserto quente do mundo. O Saara se estende por mais de 9.200.000 km² e por 11 países do norte da África, incluindo o Marrocos. Independentemente do calor, o Saara é simplesmente lindo. Tendo camadas infinitas de dunas de areia dourada preenchem o horizonte, e escalar essas dunas enormes é surreal.
A atmosfera é muito tranquila e pacífica, e assistir ao pôr ou nascer do sol sobre o deserto é inesquecível. Número 11. O país abriga muitos locais considerados patrimônios mundiais da Unesco, isso é, lugares com grande importância histórica, científica e cultural. Ao todo são 9 desses lugares que são: Medina de Fez, Medina de Marrakech, Qasr de Ait Ben Rado, Cidade Histórica de Mequines, Sítio Arqueológico de Volubilis, Medina de Tetouan, Antiga Titauin, Medina de Essaoui, Antiga Mogador, Cidade Portuguesa de Mazagão, El Jadida, e Rabat, capital moderna e cidade histórica. Número 12. As festas de casamento duram até 3 dias. Os casamentos no Marrocos podem durar 3 dias e tem de tudo. A noiva, por exemplo, troca de vestido mais de 7 vezes e o noivo coloca o tradicional jabador ou um de gelaba. Para entender melhor, os primeiros 2 dias do casamento são reservados para um Hammam e o terceiro para uma festa de Henna. Número 13. Na cultura marroquina, o símbolo do amor é o fígado. Isso porque, para eles, um fígado saudável significa boa digestão e promove o bem-estar. Eles até dizem: "Você conquistou meu fígado", ao fazer uma declaração de amor. Número 14. Os marroquinos são loucos por chá. Vai ser comum ao chegar por lá ver muitas pessoas tomando chá a qualquer hora do dia. No início da manhã, há crianças distribuindo chá entre os vendedores, já no final do dia, há pessoas relaxando na sombra com uma xícara de chá e claro, à noite, as pessoas se sentam para conversar enquanto tomam uma xícara de chá. Ela é a bebida nacional do Marrocos. Número 15. Visto que o Marrocos é um país de maioria islâmica, é difícil encontrar bebidas alcoólicas. Embora o país produza 40 milhões de garrafas de vinho a cada ano, o álcool não está amplamente disponível. Número 16. No Marrocos a profissão de encantador de serpentes é comum. Ao chegar no país, vai frequentemente encontrar encantadores de serpentes em pontos turísticos populares, como a praça principal de Marrakech ou Tanger, trabalhando. Número 17. O Marrocos tem uma das melhores culinárias do mundo. Os marroquinos têm uma grande variedade de frutas e especiarias, especialmente temperos. Esse costume fez com que, com o passar dos anos, a culinária marroquina se tornasse uma mistura mundialmente famosa de comida árabe, andaluza e mediterrânea, com uma pitada de influência francesa. Algumas das comidas típicas do Marrocos mais famosas são o cuscuz, servido com carne ou vegetais assados, omeletes servidas com pão e azeite e sardinhas frescas grelhadas perto do oceano. Número 18. No Marrocos tem belas praias, altas montanhas, paisagens desérticas, oásis exuberantes. O mesmo país que abriga o maior deserto quente do mundo, o Saara, também conta com tempestades de neve. Sim, isso acontece principalmente perto das suas montanhas como a Jebel Toubikal, é muito comum ver neve durante algumas épocas do ano. Número 19. A mão esquerda é considerada impura, a razão para isso é que na cultura marroquina, a mão esquerda é reservada para a higiene do banheiro e tarefas domésticas. Então, na verdade, o que é impuro e completamente rude, é utilizar essa mão para comer, especialmente qualquer alimento comido com a mão em vez de um utensílio. Número 20. No Marrocos existe uma cidade azul. A cidade de Chefchaouen, também conhecida como a Cidade Azul, é um dos lugares mais bonitos no país. Ela é repleta de casas pintadas de azul e becos antigos e charmosos. Número 21. A cidade de Marrakech, também chamada de Cidade Vermelha. Ao contrário de Chefchaouen, as paredes não foram pintadas dessa forma propositalmente. O tom avermelhado vem da argila e do arenito vermelho usados para construir muitos dos prédios antigos da cidade. Número 22. O Marrocos abriga a universidade mais antiga do mundo. Fundada em 859 por Fatim Al-Firi, filha de um rico comerciante, a Universidade de Al-Qarawiyyin é considerada a mais antiga do mundo, segundo o livro Guinness dos Recordes. Ela está localizada na cidade Fez. Número 23. Marrocos faz parte da lista dos países mais baratos do mundo.
Um restaurante típico para turistas serve refeições por cerca de $5, enquanto restaurantes locais baratos servem refeições de $1 a $2. Os produtos do mercado de rua são ainda mais baratos. É possível comprar sacolas de frutas e vegetais por $10, além de pães por apenas alguns centavos. Número 24. As suas celebrações e festividades religiosas são bem populares, como a Mousem Tenten, que foi classificado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, desde 2008. Número 25. Quando um marroquino, mesmo que seja uma criança, se aproxima de um estrangeiro, 99,9% das vezes não o faz desinteressadamente. O intuito é ganhar algum dinheiro. Quando um marroquino se dirigir a si, ele vai lhe pedir dinheiro. Se não lhe pedir dinheiro, é porque não é marroquino. Número 26. No Marrocos existem regras de etiquetas bem peculiares. Como por exemplo, em jantares comemorativos, todos lavam as mãos juntos à mesa. Começam o desjejum com um prato coletivo, para só depois devorarem o que quiserem. Recusar carne vermelha é considerado gesto grosseiro. Número 27. Na cultura marroquina, vestir-se de branco é sinal de luto para as mulheres. O preto como luto é uma tradição ocidental e relativamente recente, do século XIX. Viúvas chegam a usar branco por 40 dias. Número 28. No Marrocos é comum ver homens andarem de mãos dadas, isso porque eles consideram como um símbolo de amizade. É também normal alguns deles trocarem selinhos na rua. Número 29. No Marrocos é proibido tirar fotos em edifícios governamentais. Se tentares fazer isso, certamente os policiais irão impedi-lo de o fazer. Número 30. Os marroquinos são bastante religiosos, e têm o hábito de rezar 5 vezes ao dia. Antes do sol nascer, ao meio-dia, durante a tarde, depois do pôr do sol e à noite. Nos horários de reza é normal ouvir pelas ruas do país o chamado para a reza vindo de grandes alto-falantes a partir dos minaretes das mesquitas, torre que anuncia as 5 chamadas diárias à oração. Número 31. Assim como em muitos países árabes, será difícil você cruzar com um cão nas ruas marroquinas. Não são muitos os marroquinos que criam cães. O cão é considerado um animal impuro no islamismo. Número 32. Falando em animais, o animal nacional de Marrocos é o leão da barbárie. Inclusive a seleção nacional de futebol do Marrocos é chamada de os leões. Número 33. Marrocos fica a apenas a 8 milhas, 13 quilômetros, de distância da Europa, através do Estreito de Gibraltar. Das terras marroquinas, inclusive, é possível ver algumas ruas da Espanha. Apesar de serem divididos pelo Mar Mediterrâneo, existe uma fronteira física entre os dois continentes, uma vez que a Espanha possui 2 cidades autônomas localizadas no Marrocos, Ceuta e Melilla. Eles são cidades autônomas, com competência executiva e autonomia legislativa próprias. Número 34. O Marrocos atrai cerca de 11 milhões de turistas ao ano. O turismo é um grande movimentador da economia no Marrocos, perdendo apenas para a agricultura, indústria transformadora e extração mineral, principalmente venda de fosfato. A intenção é que o turismo se torne uma parte ainda maior de sua economia. O objetivo é que 20% da economia seja apoiada pelo turismo. Número 35. Marrocos é uma monarquia constitucional, com um parlamento eleito democraticamente. Porém, o rei é igualmente o chefe do governo. Número 36. Marrocos pertence ao grupo de países emergentes, com um sistema econômico misto. Desde 1993, o governo seguiu uma política de privatização das empresas públicas, bem como da liberalização de muitos setores. A economia do país é uma das melhores da África, graças ao Tratado de Comércio e Exportação que o país fez com os Estados Unidos e com a União Europeia. Número 37. Marrocos é o maior exportador mundial de fosfato e equipamentos petrolíferos. Possui terras áridas em quase todo o território. O país possui também grandes reservas de petróleo no deserto do Saara. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe um like e se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. E até o próximo vídeo.